gente, mas ele tem 52 anos, tá bom? Ele é meio conservado. Pastor Vinícius estudou comigo, fez o mesmo seminário, formamos juntos. Já tive a oportunidade de pregar na igreja dele 2 vezes e hoje ele veio nos servir com a palavra de Deus. Queria orar por ele, queria pedir que Deus continuasse abençoando o ministério, seu casamento, seu filho. O filho dele que eu ganhei no videogame, lembra que eu contei para vocês? Está treinando lá para me ganhar. Vamos orar, irmão? Deus, louvado seja o teu nome pela vida do teu servo, pela maneira graciosa que o Senhor tem conduzido a vida dele, pelo grande resgate, pela maneira que o Senhor tem usado o pastor Vinícius como instrumento nas mãos do Redentor. Pedimos que mais uma vez o Senhor use o teu servo para a edificação da tua igreja, que possamos sair daqui com os olhos em Cristo, com o nosso coração quebrantado, mas com a certeza de que somos do Senhor e queremos servir ao Senhor com alegria. Ordena os amores desordenados e use o teu servo com poder e graça. No nome de Jesus. Amém. Fica lá de cima, fica lá de cima. Vou trazer água para você. Bom dia, amados. Graças e paz. Ontem a gente iniciou falando desse tema, sobre idolatria, algo muito difícil de se falar, como a gente viu, difícil de entender e bem complexo, mas muito necessário para a nossa vida com o Senhor. Uma das manifestações da idolatria, a gente viu na vida do Fileto, que ganhou do meu filho no videogame, Ele preferiu exaltar ali o nome dele diante do meu filho, não tendo nenhum pingo de misericórdia daquela criança, mas faz parte, Estamos em processo de santificação, meu irmão. Eu oro pela sua vida, tá bom? Para que Deus te dê graça, você tenha misericórdia lá do pequeno Mateus, que é o meu filho, mas ele de fato está treinando para ter essa revanche aí, tá? A gente viu ontem sobre uma parte mais essencial da idolatria e hoje a gente vai ver algo mais prático. A gente conversou já um bocado de práticas nas perguntas principalmente, respostas que a gente teve depois, mas hoje a gente vai talvez esclarecer algumas coisas que não ficaram tão claras ontem, porque a gente não abordou tanto a prática da questão da idolatria na nossa vida, e a gente vai ver isso. Por isso eu tenho alguns objetivos aqui nessa parte da manhã, que é reconhecer a idolatria do nosso coração. É a primeira coisa que eu quero alcançar aqui com vocês. Depois, identificar esses ídolos do nosso coração e depois entender como combater essa idolatria no nosso coração. Para a gente recapitular um pouco do que a gente viu ontem e entrar no assunto mais prático, a gente viu ontem acerca de como Deus criou o ser humano, como algo que a gente precisa entender primeiro. A gente deu esse passo para trás ali da queda, para entender como que o ser humano foi criado com o propósito de glorificar o próprio Deus, quando ele foi criado à imagem e semelhança do Senhor, como ele foi criado Nefesh Hayah, como a gente viu ontem, ou ser vivente, alma vivente, como alguém que é fome, sede e desejo do próprio Deus. Nisso se forma a essência do ser humano, a imagem e semelhança de Deus, alguém, a criatura única que foi criada para esse propósito de ter um relacionamento com o Senhor de forma pactual. A gente viu que a forma como o ser humano se relaciona com Deus, partindo do próprio Deus, indo ao encontro do ser humano criado, é de maneira aliancística, de maneira pactual. Ele entra em aliança com o homem, estabelece termos nessa aliança. A gente viu como que o homem ele quebra esses termos, quebrando assim a aliança, o pacto inicial
de Deus com Adão, quando ele cai, né, quando ele peca, quando ele transgride o único termo que tinha nesse pacto do Senhor com o homem negativo, de não comer daquele fruto, daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele assim o faz, né, quebrando aquela aliança. E quando ele faz isso, a gente viu ontem que há uma troca de voz no coração do homem. Ele abandona a voz de Deus, que era a palavra que ele tinha que seguir, né, das coisas que ele tinha que fazer, as ordens que Deus deu para ele, e ele abraça a voz agora de uma criatura, a voz da serpente, que disse que eles não morreriam e que na verdade eles teriam o conhecimento de Deus. A gente viu isso em Gênesis 3, e assim eles abraçam essa voz. Há uma troca não só de voz, mas de soberania. A ótica do ser humano, ele se dobra diante da serpente e abandona o seu único Deus, que foi aquele que o criou para o adorar. Quando ele ouve essa voz, há uma mudança no trono do coração do ser humano. Deus, ele sai de cena daquele coração, entra a criatura. E aí a gente vê as consequências da queda nesse primeiro pecado da idolatria, que a gente viu que é também um pecado raiz, um pecado que ele vai ser a fonte de todos os outros pecados. A gente viu o exemplo do Decálogo, por exemplo, que as primeiras leis ali do Senhor é com relação ao combate à idolatria, principalmente os 2 primeiros mandamentos do Senhor no Decálogo. Quando o homem quebra qualquer um daqueles mandamentos, ele quebra o primeiro, é porque ele já quebrou o primeiro, de não ter outro Deus diante do Senhor, ou seja, idolatria. Então a gente entendeu como que a idolatria, ela vai ser a fonte de diversos outros pecados. A gente viu cobiça, a gente viu um monte de coisa aqui, principalmente nos momentos das perguntas e respostas. E hoje a gente vai abordar agora, partindo desse pressuposto da essência do ser humano, do seu propósito, de como o ser humano ele perdeu, se afastou desse seu propósito de viver para a glória de Deus em relacionamento pactual com Ele. A gente vai ver de uma forma mais prática como que se dá essa idolatria na nossa vida e como que a gente reconhece essa idolatria para combater essa idolatria. E eu trouxe aqui uma definição agora talvez um pouco mais prática da idolatria, que Tim Keller faz no seu livro Deuses Falsos. E ele diz assim: o que é ídolo? Qualquer coisa mais importante que Deus para você, que domine seu coração e sua imaginação mais do que Deus, qualquer coisa que você busque a fim de receber o que só Deus pode dar. Perceba como é algo muito profundo dentro do nosso coração, e muitas vezes a gente vai ter profunda dificuldade de reconhecer isso. A idolatria ela está enraizada no nosso coração quando a gente troca o Senhor por qualquer outra coisa. Então, qual é o princípio aqui, e talvez uma das coisas mais introdutórias para a gente pensar idolatria de forma prática? Reconhecer-se idólatra. Para a gente já pensar aqui em combate à idolatria, não tem como a gente até conversou um pouco ontem, não tem como a gente combater a idolatria sem perceber que somos idólatras. A gente é idólatra, não é? Esse é o problema maior, é reconhecer que você tem idolatria. Eu até citei aqui ontem um acontecimento quando eu fui numa palestra do reverendo Mauro Meister, é um pastor presbiteriano, numa conferência que ele estava falando sobre idolatria, inclusive eu acho que é o livro dele, né, sobre idolatria, essa palestra. E ele fala, eu lembro que eu ouvia ele falando que todos nós somos idólatras, e eu estranhei aquilo. Eu estava no início da minha caminhada, como assim? Porque a gente pensa idolatria como algo externo, algo de fora, algo que a gente pode tocar, algo que a gente pode ver. Eu não tenho nenhuma imagem em casa,
Eu não tenho nada ao qual eu renda a minha vida, pelo menos na minha percepção. Então, eu não sou idólatra. Como que ele está dizendo que eu sou idólatra? Não é? Esse cara está me acusando. Ele nem me conhece. Eu comecei a estranhar aquilo, mas com o tempo de caminhada depois, eu fui entendendo como que eu sou idólatra e como que isso é fundamental para eu conseguir combater essa idolatria dentro do meu coração. E em Mauro Meister, ele vai destacar no seu livro que não adianta a gente conhecer os 10 mandamentos somente, por exemplo. Não adianta a gente conhecer o decálogo. A gente pode conhecer e de có e salteado, memorizar aquilo ali, mas isso não é suficiente para a gente combater a idolatria. Por exemplo, não é suficiente para a gente evitar a idolatria, só conhecer a lei. É preciso reconhecer-se idólatra. Porque como que a gente combate algo que a gente acha que não tem? Não tem como. E Mauro Meister, ele comenta, dizendo que resta somente uma confissão a ser feita: eu sou idólatra. Se eu não fosse assim, não pecaria contra Deus. Se eu amasse o Senhor com todo o meu coração, não cometeria pecado contra Ele, mas minhas experiências cotidianas me revelam que sou pecador, desde a hora em que me levanto e às vezes até antes disso. Então é difícil a gente se reconhecer idólatra, muitas vezes, porque a idolatria é talvez o pecado mais oculto e mais escondido como raiz e fonte de outros do nosso coração. A gente até tem uma facilidade de reconhecer pecados que são frutos da idolatria, por exemplo, como cobiça, que foi falado aqui ontem, como situações onde a gente vai acabar caindo para satisfazer o ídolo, por exemplo, busca por prazer, que a pessoa quer satisfazer o prazer da carne, do seu ídolo, e ela vai cair naquilo ali, e aí a gente percebe aquilo como pecado, mas não o porquê que a gente pecou daquela maneira, qual foi a fonte primeira desse pecado. Então é muito difícil a gente perceber, né? A gente percebe às vezes outros pecados secundários que vêm da idolatria, mas reconhecendo como é comum a idolatria em nossa vida, Tim Keller, ele no seu livro, ele menciona uma fala do pastor David Clarkson, num sermão dele sobre idolatria, e ele comenta o seguinte, a respeito da idolatria, ele diz: embora poucos admitam, nada é mais comum. Se pensarmos em nossa alma como uma casa, ele diz, os ídolos estão dispostos em todos os cômodos, em cada canto. Preferimos a nossa sabedoria à sabedoria de Deus, nossos desejos à vontade de Deus, nossa reputação à honra de Deus. Então, reconhecendo isso, esse primeiro passo, não tem como negligenciar esse primeiro passo, reconhecendo que nós temos sim ídolos no nosso coração, somos pessoas idólatras. Se você peca, você é idólatra. Você peca? Ou alguém aqui não tem pecado? Você é idólatra. Primeiro passo, reconhecer a idolatria. Depois, identificar esses ídolos, que também não é fácil. É tão difícil, talvez, quanto reconhecer-se idólatra. Pensar depois, nesse segundo passo, tá bom, eu sou idólatra, mas eu não estou reconhecendo aqui qual é o meu ídolo, ou qual idolatria, quais são os ídolos que estão fazendo morada no meu coração, e a gente precisa identificar esses ídolos, mas é difícil. Por quê? Porque o ídolo está ligado, como a gente viu, assim como o nosso relacionamento com Deus está ligado ao amor, ao serviço, quando a gente abandona a Deus para servir outra coisa, também tem essa fonte de amor, de serviço, de fé, de confiança que a gente deveria depositar em Deus, a gente está depositando no ídolo a nossa fé, a nossa confiança, o nosso serviço, ou seja, o nosso amor. A gente está adorando, está idolatrando, não é, um ídolo. Então,
A gente pensando na idolatria, parece algo bom no nosso coração quando a gente vive, por exemplo, um amor, um exemplo que a gente usou muito aqui ontem, do filho. Quando a gente ama o nosso filho. É difícil reconhecer que a gente tem um filho como ídolo, porque amar o filho é bom. Então vai ser muito difícil a gente conseguir identificar que esse amor está doentio, está idólatra, passou dos limites da ordem do Senhor para a gente lidar com os nossos filhos. Agora, assim também a gente pensa com os nossos pais. O amor aos pais que nós temos, a forma de querer satisfazer as expectativas dos nossos pais, que muitas vezes a gente busca, de fato, satisfazer as expectativas dos nossos pais, e a gente, às vezes, está idolatrando isso. A expectativa dos pais em nós, que a gente tem que satisfazer. E a gente vai ser muito difícil de perceber que isso é um ídolo na nossa vida, que nossa vida está sendo regida por essas expectativas que os nossos pais criaram em cima de nós e que a gente deve satisfazer. De forma que isso está levando a gente para caminhos idólatras. Agora você imagina também como é difícil reconhecer isso na nossa carreira profissional, no nosso trabalho. A gente, por exemplo, ter expectativas de conquistas de sucesso na nossa carreira, de galgar degraus mais altos, lugares melhores, ter cada vez mais uma situação financeira confortável. Isso, em certo sentido, é bom. A Bíblia, ela condena a preguiça. Nós estamos aqui para trabalhar mesmo, e devemos trabalhar. O trabalhador é digno do seu salário. Mas difícil é perceber quando a carreira ela se torna um ídolo. Quando a nossa vida começa a ser regida por esse ídolo, e ela gira em torno da nossa carreira, e tudo que a gente faz é para conquistar essas coisas agora, como um ídolo. Por isso é muito difícil perceber a idolatria. Agora, coisas mais até sorrateiras do que essas que eu falei, como a inteligência, sabedoria, dons excelentes que o próprio Senhor, Ele nos concede. E a gente exerce esses dons, mas difícil é a gente perceber quando a nossa inteligência, quando os dons que o nosso Senhor nos deu acabam se tornando ídolos na nossa vida também, que a gente pode idolatrar isso também. Pensa comigo como é bom a gente ter amor próprio. A gente falou um pouco disso ontem também, se amar, buscar a sua felicidade. E esse talvez seja o ídolo mais difícil de ser percebido e o mais idolatrado, que somos nós mesmos. Porque na nossa cultura, o tempo inteiro, eles ensinam que a gente deve se amar, a gente deve se valorizar, a gente deve buscar a satisfação pessoal. A gente não tem que fazer o que os nossos pais querem que a gente faça. A gente não tem que fazer o que as pessoas dizem que a gente tem que fazer, ou que a cultura, mas o que a gente quer fazer, isso eu tenho que fazer. O que eu acho certo, é isso que eu tenho que fazer, que eu acho que vai me trazer felicidade. Eu sou um ídolo na minha vida, quando eu deixo de fazer o que Deus diz que eu tenho que fazer, para fazer o que eu acho que eu tenho que fazer. Aqui está o ídolo. Só que é muito difícil de perceber isso dentro do nosso coração. E qual o problema com esses amores, em certa medida, que são bons, mas podem se tornar idólatras? Eu vou pedir para passar um vídeo de 3 minutos, onde o pastor Jonas Madureira, ele aborda isso e explica de uma forma que eu não conseguiria fazer aqui melhor. Todo o nosso
Excelente, não é? Como que o Jonas ele aborda a desordem do nosso coração nos amores, na idolatria e os efeitos disso, da gente ter às vezes filhos, um trabalho que não é amado da maneira correta, mas é amado de maneira doentia, porque se torna um ídolo na nossa vida. E aí a gente só precisa de uma coisa: amar a Deus sobre todas as coisas na nossa vida. Só que isso é muito difícil. A gente pode até dizer que ama a Deus sobre todas as coisas e que nada supera esse amor. Mas aí o Tim Keller ele dá uma chamada certeira, dizendo que não estou lhe perguntando se você tem ou não deuses concorrentes. Presumo que todos os temos. Estão escondidos em cada um de nós. A questão é, o que fazemos em relação a eles? Como podemos nos tornar cada vez mais perspicazes em vez de permanecermos debaixo do poder deles? Identificar ídolos é muito difícil, irmãos, porque a gente tem a tendência de vir aqui na igreja e dizer: Senhor, eu te amo acima de todas as coisas, mas na prática a nossa vida diz outra coisa. O ídolo está lá. Então a gente precisa identificar isso, e o Tim Keller ele traz no seu livro uma lista de uma forma muito prática para o nosso contexto de vida, e eu vou passar aqui alguns pontos que ele demonstra lá nesse livro, dos deuses falsos, para a gente entender como que a idolatria ela está muitas vezes oculta e imperceptível no nosso coração. Ele fala primeiro de ídolos teológicos, erros doutrinários que produzem visões tão distorcidas de Deus que acabamos adorando um Deus falso. Isso aqui é profundamente perigoso, principalmente para a comunidade cristã. O ensino errado da palavra de Deus, que gera um conhecimento de Deus falso, que gera uma adoração a um Deus falso. É quase um ciclo vicioso, para a gente perceber como que o ensino ruim das Escrituras, ou o errado, ele é profundamente perigoso para as nossas vidas, porque a gente vai acabar crendo num Deus que a gente criou na nossa mente, numa imagem que não é o Deus da Escritura, e a gente vai adorar e ter relacionamento com esse Deus que a gente criou, vindo de ensinamentos ruins, e não o Deus verdadeiro, que é fruto da própria revelação dele, que a gente conhece, tem esse conhecimento de Deus na sua palavra. Ídolos sexuais, vícios como pornografia, fetichismos que prometem, mas não concedem um sentimento de intimidade e aceitação, ideais de beleza física em você mesmo e ou no parceiro, parceira, o idealismo romântico. Então perceba como Tim Keller ele trabalha aqui pontos aonde muitas vezes a gente está vivendo e não percebe isso aqui como idealismos românticos. Talvez o vício, pornografia, essas coisas a gente identifica com mais facilidade. Agora, idealismo romântico em pessoas que a gente cria é um problema muito grande. Falsas expectativas, às vezes, no companheiro. Ídolos políticos e econômicos, como Tim Keller diz, ideologias de esquerda, direita e libertária que transformam em absoluto algum aspecto da ordem política e fazem dele a solução, como se direita, esquerda, centro ou qualquer viés político fosse a solução para a humanidade. A gente está substituindo a verdadeira solução para a humanidade, que é o Evangelho, que é o Senhor, que é Jesus Cristo, Verbo encarnado, que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, manifestando a sua glória, ao qual vimos. É isso que a humanidade precisa. É óbvio que a gente não é apolítico, como a gente falou ontem, a gente se envolve, de certa forma, com política, enquanto isso não gere idolatria em nosso coração, de forma a substituir o nosso Senhor, inclusive na nossa visão de bem para a sociedade. Ídolos relacionais
sistemas familiares disfuncionais e de codependência, atrações fatais, viver a vida por meio dos filhos. A gente falou aqui dos filhos, tem gente que idolatra o filho, mas não percebe. Toda a sua vida é vivida para poder satisfazer o seu filho e fazer o melhor para o seu filho. Inclusive, às vezes, abrir mão de coisas que a própria palavra de Deus diz que nós devemos fazer, como educar os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. E a gente deixa, às vezes, de disciplinar um filho por amor desordenado, idólatra, porque a gente precisa disciplinar os nossos filhos, eles precisam ser disciplinados. E um grande problema da nossa sociedade, das gerações que estão vindo, é esse: falta de disciplina amorosa, disciplina no Senhor. Idolatrias profundas, tem várias coisas que ele fala lá no livro, eu trouxe algumas aqui só. Idolatrias profundas, e aí ele fala de coisas mais até difíceis de perceber. A idolatria do poder, quando a gente questiona, né, ou vive isso na prática, porque a gente dificilmente vai confessar isso aqui, irmãos, da boca para fora. Isso aqui está na nossa prática, no nosso coração. A vida só tem sentido, eu só tenho valor se tenho poder e influência sobre as pessoas. Você, quando não tem influência, valor ali sobre as pessoas, isso parece que você se sente diminuído e inferior. Complexo de inferioridade não é bíblico, irmãos. Não é bíblico. É a gente achar que a gente, eu estou aqui me martirizando e tal, isso não é algo legal. Talvez, eu não lembro qual teólogo eu li uma vez, que ele fala que o complexo de inferioridade também é egocentrismo, porque ele queria ser maior, mas ele não é, e aí ele se sente inferior a alguém que ele enxerga maior. Então é um problema também. Idolatria da aprovação. A vida só tem sentido, eu só tenho valor se sou amado e respeitado por, e aí você completa por aquela pessoa que você tem como uma pessoa que você só vai ter sentido ou alegria nessa vida se você tiver valorizado por essa pessoa, se você for amado, respeitado por essa pessoa. Você precisa de aprovação. Esse é o problema, talvez, do coração, dentro da idolatria do eu. Eu quero aprovação, eu quero que me reconheçam, eu quero ser amado, eu quero ser respeitado. Idolatria do conforto. A vida só tem sentido, eu só tenho valor se eu tiver esse tipo de experiência de prazer, uma condição particular de vida, né? Eu lembro uma vez, numa palestra do pastor Jonas Madureira, que ele fala sobre a identidade do cristão, aonde muitas vezes o cristão ele vai lá, vai buscar um passo, né? Ele termina a escola, ele pensa já na faculdade. Quando ele alcança a faculdade como o ponto central da sua vida, o propósito, a sua meta de vida, aí ele chega lá, conclui minha faculdade, mas aí aparece o outro, agora eu tenho que trabalhar, né? E aí ele começa a planejar empregos e lugares onde ele tem que chegar para se sentir confortável, e quando ele chega lá, aquilo já não é mais confortável e ele precisa de mais. E aí os padrões já estão mais lá em cima, e assim a pessoa ela nunca é satisfeita na sua vida. Por quê? Porque ela está buscando esse tipo de conforto numa idolatria, no ídolo e não no Senhor. Se ela é confortada no Senhor, se ela se encontra a sua necessidade suprida no único que supre as nossas necessidades, que é Deus, ela vai estar satisfeita plenamente com o que já tem. Não que deva sentar no sofá agora e viver deitado eternamente em berço esplêndido, não. Porque a gente cai na questão da preguiça. Mas, se ela não chegar lá, ela não perde o sentido da sua vida e a sua alegria, porque o Senhor é que dá sentido à vida e à alegria dessa pessoa. Idolatria do controle.
A vida só tem sentido, eu só tenho valor se for capaz de ter o controle sobre a minha vida na área de... Aí a gente pensa na área financeira, na área amorosa, na área social, em qualquer área. Então a gente só tem sentido se eu tenho o controle disso. E aí está uma grande crise na nossa vida, porque a gente não tem controle de nada. A gente perde o controle. E se a gente não tem o Senhor como o Senhor das nossas vidas, o centro do nosso coração, assim depositando a nossa fé e confiança de que Ele governa a nossa vida e tem total controle sobre a nossa vida, a gente se desespera, porque a gente vai perder o controle da nossa vida e a gente vai ser assolado por diversas tempestades nessa vida que não avisam quando chegam muitas vezes, e a gente perde o controle, e a gente se desespera, parece que tudo perde o sentido e o rumo. Por quê? Porque a gente é o ídolo do nosso coração, e como ídolo, o Deus das nossas vidas, nós temos que ter o controle dessa vida, mas não temos, porque somos só um ídolo, e um ídolo não é nada, é vazio. Essa é a principal das idolatrias, o eu, que vai ser manifesta em todas essas coisas ali que a gente viu, que foi manifesta no primeiro casal, quando eles desejaram ser como Deus, não é? Os deuses falsos, que o Tim Keller inclusive trabalha no livro dele, dinheiro, sexo, poder, satisfazem a quem em última instância? O que a gente está buscando satisfazer quando a gente busca dinheiro como centro da nossa vida? Quando a gente busca o prazer no sexo, quando a gente como a coisa mais importante da nossa vida, como a gente busca o poder, o status como a coisa mais importante da nossa vida. Satisfazer desejos nossos, do nosso coração, do eu, de estampar o nosso nome, de ter um prazer que a gente acha muito bom, satisfeito, de ter um conforto para coisas que a gente acha muito boa. Quando a gente vive para obter mais dinheiro como fonte da nossa felicidade, é porque nós amamos mais isso do que o próprio Deus, e isso nos dá mais felicidade do que o próprio Deus, assim como todos os demais. O sexo, o poder, tudo isso vai ser a fonte da nossa alegria. Mas como identificar de forma mais objetiva quais os ídolos estamos depositando a nossa fé e o nosso serviço? Tudo vai partir do Evangelho, irmãos. Não tem como a gente identificar ídolos se não for à luz da Palavra de Deus, porque é a Palavra de Deus que é na Palavra que nós vamos descobrir o que é idolatria e o que é correto em nossa vida, no nosso relacionamento com o Senhor. E aí a gente vai ver lá em Hebreus, capítulo 4, verso 12, dizer que porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. O que é apto para julgar pensamentos e propósitos do coração? A palavra do Senhor. Nela que a gente percebe o nosso coração exposto, idólatra. É como um espelho. Só que quem é a palavra encarnada? Cristo, aquele que cumpre toda a lei de maneira perfeita, fazendo o que nós não poderíamos fazer, que seria cumprir essa lei perfeita. Quando olhamos para Ele, nós reconhecemos a idolatria em nós. Mas existem algumas coisas mais práticas que a gente deve fazer, tendo esse apoio das Escrituras como a base do que a gente precisa para reconhecer esses ídolos. Filipe Fontes, um pastor presbiteriano, ele trabalha algumas situações que a gente deve fazer de autoanálise, de olhar para dentro de nós. Ele chama a atenção para essa autorreflexão que a gente tem que fazer na nossa vida, a fim de perceber ídolos no coração, que é muito difícil, porque
a olho nu a gente não percebe, precisa ter isso. Em Mateus, capítulo 15, verso 19, a gente vai ver Jesus lá nesse capítulo 15 explicando ali aquele problema do que contamina. Até foi falado ontem do lavar as mãos e tal, é esse momento aqui. Quando Jesus ele fala que o que contamina o ser humano, o homem, não é o que entra, né? Que a gente tem que lavar a mão para não contaminar o nosso corpo, mas o que sai é o que está aqui dentro, porque o problema é o quê? É o coração. E aí ele conclui no verso 19, porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, imoralidade sexual, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Do coração sai tudo isso. Então a gente avalia alguns pontos aqui para a gente poder entender, em certa medida, como está o nosso coração idólatra. 4 atitudes a gente vê aqui. Primeiro, a do pensamento. Jesus diz, porque do coração procedem maus pensamentos. Então é avaliar como andam os nossos pensamentos. E para isso a gente precisa de uma reflexão profunda para perceber pensar o que nós estamos pensando. Consegue perceber isso? É algo difícil de fazer. Só pensando de maneira rasa a gente não alcança isso. A gente precisa refletir de maneira profunda para ver, sondar o que está passando na nossa mente, o que tem dominado os nossos pensamentos. Keller ele diz que o verdadeiro Deus do seu coração é aquilo em que seus pensamentos se concentram sem o menor esforço, quando nada mais requer a sua atenção. Com o que você tem prazer de sonhar acordado? O que ocupa a sua mente quando você não tem mais nada em que pensar? Em que você habitualmente pensa para se alegrar e experimentar conforto na privacidade do seu coração? Então perceba, os nossos pensamentos, eles revelam muito de onde está o nosso coração. Palavras, o que a gente fala, como Jesus diz, porque do coração procedem falsos testemunhos, blasfêmias, coisas que saem da nossa boca. Mateus 12, verso 34, a gente vai ver Jesus, depois de falar sobre a questão da árvore boa, que dá bom fruto, e a árvore ruim, que dá frutos maus, que a árvore ela é reconhecida pelos frutos que ela dá, ou seja, pelo que sai. Ele exorta: raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então as nossas palavras, elas revelam muito sobre o nosso coração e ídolos que levantamos ali. Isso porque, pelas nossas palavras e muitas vezes confissões, nós demonstramos a nossa fé, inclusive. Aonde a gente está depositando a nossa confiança. Lembra quando os discípulos estavam no barco com Jesus e a tempestade assola, chega naquele barquinho e Jesus está dormindo no barco. Os discípulos chegam para ele, acorda ele e fala: mestre, não se importa que pereçamos? O que eles estão dizendo com isso? O que eles estão demonstrando com essa fala? Um coração duvidoso do cuidado e do amor de Jesus por eles. E mais, a necessidade deles de que o mestre deveria se importar com eles. O senhor não está se importando com a gente? O senhor deveria se importar com a gente. Percebe como a fala, ela revela muita coisa do nosso coração, desejos. Inclusive, quando Tiago e João chegam para Jesus, eles estavam a caminho, já chegando perto de Jerusalém, e eles chegam para Jesus: Senhor, no cantinho, né, do ouvido, Senhor, quando o Senhor chegar lá no teu reino, tem como aqui dar para a gente ali um lugar de destaque, sentar à sua direita e à sua esquerda?
que eles estavam demonstrando com aquela fala? O que eles queriam? Destaque. Queriam, quando chegasse lá no reino, e eles pensavam que era ali em Jerusalém, que Jesus ia chegar ali, ia botar todo mundo para fora, ia sentar lá no trono, ia restaurar o templo e reinar de novo ali geograficamente. Eles achavam que isso que ia acontecer. Eles queriam o quê? Ficar no lugar de destaque ali nesse reino de Jesus. Eles não podiam ter o lugar central de Jesus. O máximo que eles poderiam é a sua direita e esquerda. E é isso que eles pedem, demonstrando um coração idólatra, um coração que deseja destaque. Mas outra coisa também que a gente percebe, que a gente pode olhar e fazer uma autorreflexão para poder perceber ídolos no coração, são os sentimentos, nossas emoções. Tem alguns que demonstram isso de forma mais evidente, como a ausência ou necessidade de algo para a gente estar completo ou plenamente satisfeito, de maneira feliz. Aquilo que vai deixar a gente, olha, hoje eu estou feliz, hoje eu estou alegre. Ou alguma coisa que leva a gente à ira. Por que isso levou a gente à ira? O que isso afetou? Aonde isso tocou para a gente se sentir irado? Percebe como sentimentos eles podem revelar muita coisa do que está em nosso coração, desejos do nosso coração. O medo também revela quando a gente perde alguma coisa, e aí às vezes a gente fica com medo, a gente fica infeliz, desesperançoso. Isso tudo revela onde está o nosso coração, aonde a gente está depositando a nossa fé e a nossa confiança. Keller, ele orienta a fazer algumas perguntas diante de sentimentos como raiva, medo, desespero, culpa, e ele diz o seguinte: tem alguma coisa importante demais para mim envolvida nessa história? Algo que preciso ter a todo custo? Estou com todo esse medo porque algo em minha vida está sendo ameaçado, algo que considero uma necessidade, mas não é. Sou tão crítico comigo mesmo porque perdi ou fracassei em algo que considero uma necessidade, mas não é. Percebe como a gente deve fazer perguntas nessa autorreflexão, avaliando os nossos sentimentos à luz da palavra, porque como ele fala aqui, não é. A gente precisa avaliar. David Powlison, ele orienta a fazer algumas perguntas também básicas e bem práticas para nós mesmos. E ele diz: para quem ou o que você se volta quando quer estabilidade, segurança e aceitação para o sustento da vida? O que você realmente quer e espera da vida? O que te deixaria feliz de verdade? O que tornaria você uma pessoa aceitável? Onde você procura poder e sucesso? Então são perguntas que a gente faz para avaliar o nosso sentimento, para avaliar os nossos desejos, o nosso coração. Mas também tem uma outra coisa que são ações. E dentro das ações, da nossa prática de ação, tem as reações também, porque as nossas ações e reações, elas vão revelar muito de como está o nosso coração, como a gente reage quando a gente é contrariado, por exemplo, como que a gente age diante de uma situação que apareceu e a gente vai ter que tomar uma atitude. Que atitude é essa que a gente está tomando, com base em quê? Então a gente avaliar, nossa, essa atitude que eu tomei aqui, deixa eu ver se isso aqui está certo, o que me guiou aqui para tomar essa atitude? O que me guiou aqui nessa reação que eu tive? Por que eu tive essa reação? O que está governando, direcionando, controlando o meu coração para eu chegar nesse tipo de ação aqui que eu tomei? São coisas de avaliação mesmo pessoal que é profunda. Se a gente não parar para pensar mesmo com muita atenção, a gente não vai entender o que está lá dentro do nosso coração. E aí, diante disso, olhando, fazendo essa autoanálise, olhando, tentando olhar o máximo para a nossa vida, para o nosso coração, buscando
identificar esses ídolos que moram aqui dentro, a gente conseguindo fazer isso em certa medida, a gente não vai esquadrinhar o nosso coração de maneira 100% total, completa, porque só o Senhor faz isso, mas Ele nos dá meios para fazer isso, porque somos a habitação do Espírito Santo e Ele nos conduz a isso. Identificando ídolos, a gente deve combater esse ídolo, combater essa idolatria. Então a gente reconhece que somos idólatras, a gente busca identificar o máximo dessas idolatrias no nosso coração, e assim a gente está condicionado ou preparado para lutar contra esses ídolos que nós reconhecemos em nós. E o primeiro princípio, né, para pensar no combate, em tudo isso que a gente falou aqui, é que somente o cristão ele vai conseguir fazer isso. Por isso que eu disse que a gente, em certa medida, consegue fazer. O ímpio não vai, ele não está preocupado com a sua idolatria, somente aquele que confessa o Senhor como seu Senhor e Salvador da vida, que crê na palavra do Senhor como inerrante, infalível e completamente fiel, que vai conseguir se voltar para ela e buscar reconhecer os seus ídolos. A gente vai perceber que existe um paradoxo aqui, que parece que isso vai partir somente do Senhor, revelar os nossos ídolos no coração. Mas a gente entra naquele paradoxo da soberania divina e responsabilidade humana, que parece uma contradição aqui, mas não é. É bíblico, tanto a soberania divina quanto a responsabilidade humana. Então, a gente sabe que é o Senhor soberanamente que nos dá os meios e condição de reconhecer, mas Ele também nos dá ordens para buscar fugir da idolatria. E perceba, esses dois aspectos em João, na sua primeira epístola, capítulo 5, ontem a gente leu o verso 21, hoje eu quero ler o 20 e o 21 com vocês, onde diz assim: também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro, e nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, cuidado com os ídolos. Percebe? Soberania divina. Ele diz: Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é verdadeiro. Deus que nos dá entendimento para reconhecer aquele que é verdadeiro, o qual a gente vai olhar para ele e reconhecer ídolos. Mas ele diz aqui: cuidado com ídolos. Há uma responsabilidade aqui. Mesmo olhando para a soberania divina, isso não anula a nossa responsabilidade de ter cuidado com os ídolos e de fugir das idolatrias do nosso coração. Então, dentro do processo de santificação que a gente falou muito ontem, né, justificação e tudo mais, e a santificação, Deus orienta algumas formas da gente combater esses pecados como um cristão regenerado, justificado, que nós somos. E a palavra de Deus, ela vai nos orientar uma coisa que é muito importante, que é a oração, a confissão de pecados, a oração constante, quando ela vai falar de confessar os pecados uns aos outros, de orar sem cessar. Esse é um exercício espiritual que o Senhor ele vai nos dar para ter acesso direto a Ele por intermédio do sumo sacerdote. Filipe Fontes ele vai dizer que pelo menos 2 benefícios nós temos na oração. E ele diz: o primeiro é a oportunidade de confissão e do desabafo. O segundo benefício é a experiência da paz em circunstâncias adversas. Então a gente precisa confessar os pecados, a gente precisa disso uns aos outros, a gente precisa confessar primeiro aquele que é a ofensa primeira do nosso pecado, que é ao Senhor. Aquele que a gente ofende em primeiro lugar, quando a gente cai, quando a gente idolatra, que é uma negação do próprio Deus. Mas a gente faz isso não para comunicar a Deus. A gente não ora para dizer a Deus que a gente, olha, eu pequei aqui, eu estou te falando aqui porque, não sei se o senhor viu aí, né? Estava atento. Não, Ele sabe.
A gente viu ontem, ele pagou por esses pecados, inclusive já na cruz do Calvário. Então ele conhece todos os nossos pecados, ele já pagou por todos esses pecados. A gente não vai comunicar nada a Deus, mas é um ato que de confiança, de submissão ao Senhor das nossas vidas. Dessa forma, nós recebemos paz no meio de circunstâncias difíceis que muitas vezes a idolatria, ela nos lva. Através da oração, nós somos mudados. Nosso coração é quebrantado e alinhado à palavra do Senhor. A gente precisa também da comunidade cristã, da comunidade da fé. Isso também a gente falou um pouco ontem. Não tem como abrir mão disso. O próprio confessar os pecados uns aos outros tem o pressuposto de que nós vivemos de maneira comunitária com os irmãos na fé. A gente precisa desse ambiente de comunhão como um povo do pacto, que Deus usa muitas vezes como um meio para tratar das nossas idolatrias, das nossas falhas. A gente lembrou aqui ontem do caso de Davi, que peca 2 pecados capitais, passivos de morte, e ele não reconhece. E aí Natan chega para ele contando uma historinha fictícia com base na vida dele, de Davi. E Davi faz o quê? Condena aquele cara da historinha que Natan contou. Não, esse cara tem que morrer pelo que ele fez. Tragam a cabeça dele. Aí Natan fala, esse homem é você. E ele não se revolta com Natan. O que você está falando aí? Passa a espada na cabeça dele. Não, ele reconhece. Ele reconhece o seu pecado. Deus usou Natan para tratar do pecado de Davi, para mostrar para ele o seu coração idólatra, ambicioso, que teve uma ambição sexual e assassina, inclusive. Precisamos disso. Precisamos de pessoas, desse relacionamento santo na igreja. Viver os meios de graça que o Senhor nos dá aqui como povo do pacto, ouvindo o Evangelho, que através do Evangelho ídolos vão ser despertados, a gente vai ser despertado para ídolos no nosso coração através da palavra exposta, aplicada, ensinada na igreja. A gente não pode abrir mão dessa comunidade da fé. Quando a gente abre mão disso, é porque a gente já deu voz maior a um ídolo no nosso coração. A gente já está amando outra coisa mais do que a Deus, porque a gente se relaciona com Ele através da comunidade da fé, nessa relação santa. Não tem como, em lugar nenhum você vai ver Deus chamar uma pessoa para viver sozinha com Ele. Ele chama um povo. Fora disso, não há relacionamento com Deus. Se a gente busca viver fora disso, ou não liga, negligencia o culto, negligencia a comunhão, é porque a gente está amando outra coisa no lugar do nosso Senhor. E isso aqui já não é mais tão importante na nossa vida. Então preste bastante atenção nisso. A palavra, como a gente já viu, para a gente identificar ídolos, a gente precisa da palavra. Para combater ídolos, a gente precisa da palavra. O que? Viver uma vida centrada no Evangelho é fundamental. O que significa isso? Somente o Evangelho pode equilibrar a nossa vida e mortificar o pecado da idolatria. O Evangelho, ele vai mostrar para nós que somos pecadores, miseráveis, diante de um Deus santo. Ele vai mostrar como nós falhamos em amar a Deus sobre todas as coisas. Então o Evangelho, ele não permite que pensemos de uma maneira idólatra acerca de nós mesmos. Quem conhece o Evangelho e é impactado pela graça, ele não tem espaço para vanglória. Quando ele percebe que ele não fez nada, que é tudo pela graça, que ele é um miserável, não tem como ele se sentir melhor do que o outro. A vaidade.
O Evangelho, ele equilibra, porque ao passo que mostra que nós somos miseráveis, que nós somos falhos, imperfeitos, o pior dos pecadores, como Paulo confessa, mas o mesmo Evangelho não nos abandona nesse estado. Pelo amor e graça do Senhor, nos resgata da condição, mesmo sem méritos pessoais, e preenche o nosso coração com o amor de Deus, como Paulo diz em Romanos 5, que Deus derrama o seu amor em nosso coração, amor esse que foi provado na cruz, quando Cristo morreu em nosso lugar e pagou as nossas dívidas, inclusive da idolatria do coração. Logo, o Evangelho, ele não deixa a gente desamparado, mas ele redireciona o nosso coração, como a flecha que a gente viu ontem, que foi desviada do seu único alvo, para o único alvo novamente. Quanto mais a gente enxerga com clareza o Evangelho, isso só vem através do Evangelho, da palavra, e cremos nesse Evangelho, mas a gente recebe forças do Senhor para lutar contra as idolatrias do nosso coração, buscando agradar o Senhor em resposta de amor, por Ele nos ter amado primeiro. Então a vida centrada no Evangelho, ela busca substituir os ídolos, ela faz o caminho contrário agora da idolatria, que é a única forma da gente lutar contra isso aqui no nosso coração, é buscar adoração a Deus, é buscar colocar Cristo como centro do nosso coração, e assim os outros ídolos vão sendo substituídos de uma forma a voltar-se para o Senhor, pelo próprio Rei da nossa vida. É a melhor maneira. Como Paulo diz em Colossenses 3, verso 1 e 2, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Nessa vida centrada no Evangelho, há uma busca incessante do cristão amoldado por Cristo. Como Paulo diz aqui, como? Buscando as coisas do alto, a vida de Cristo, para vivermos essa vida que Ele nos concedeu nova. Pensando nas coisas do alto, ou seja, no Evangelho, deixar o Evangelho tomar conta do nosso pensamento, direcionando os nossos desejos, as nossas emoções, as nossas falas, as nossas práticas, e confessando, clamando ao Senhor, como o salmista diz no Salmo 139, porque a gente não vai identificar tudo. A gente vai precisar dizer para o Senhor: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É a confissão da total dependência do Senhor para combater a idolatria. E somente assim a gente vai ser liberto dessa idolatria do nosso coração, pela graça do Senhor, pela direção dEle, pelo poder dEle e para a sua glória. Que a gente busque com empenho isso, que a gente se esforce na nossa caminhada a se voltar para o Senhor na sua palavra, buscando de fato a sabedoria do nosso Deus. A gente pode confessar, tem uma música muito bonita, que eu separei um verso aqui, a gente costuma cantar na igreja, do Projeto Sola, e a gente conclui com esse verso, que é: para nós Ele é da vida o melhor, nosso mover e existir, paraíso aqui, só a Ele entregar o princípio e o fim do universo, o Rei, do mundo à luz.
O Senhor tem sido o melhor da vida para você? Pense nisso. Que essa confissão seja real e sincera em nosso coração, de que Ele é da vida o melhor. Que Deus assim abençoe a cada um de nós e nos conceda graça a lutar contra todas as idolatrias do nosso coração. Deus assim abençoe a cada um de nós. Quero orar com você. Soberano Deus, reconhecendo a Tua total soberania sobre as nossas vidas, o Teu cuidado paternal, o Teu amor constrangedor, a Tua misericórdia que se renova a cada manhã sobre nós. Nós reconhecemos diante de Ti, Deus, que não conseguimos, que somos falhos, fracos, idólatras, que muitas vezes agimos sendo conduzidos por essa idolatria no nosso coração, seja na nossa fala, no nosso pensamento, na nossa ação, na nossa reação. Muitas vezes fugimos do propósito para o qual o Senhor nos criou, Deus, que foi Te glorificar através de uma vida santa, de uma vida que luta para viver a vida de Cristo, a ética do reino, e nós falhamos nisso. Mas reconhecemos, Deus, que o Senhor está sobre nós e dentro de nós, nos conduzindo, e clamamos para que o Senhor nos dê força, Deus, nos dê força para reconhecer clareza, reconhecer o que tem governado o nosso coração, o que tem conduzido a nossa vida, o que tem gritado mais alto na nossa alma, o que tem regido toda a nossa agenda, a nossa prática, o nosso dia a dia. Que o Senhor nos dê luz, Senhor, para poder entender essas coisas e perceber, tirando isso do nosso coração, jogando fora esses ídolos que estão aqui dentro, para vivermos assim uma vida que glorifica o Senhor. Molde o nosso coração, Deus, molde, faça isso retirando o coração muitas vezes endurecido, de pedra, nos dê um coração de carne, um coração maleável, um coração moldável. Trabalhe em nossas vidas, Deus, nós precisamos de Ti, que a gente possa viver para o Senhor em todo o tempo, como servos do Senhor, não buscando outras formas de vida, mas vivendo o que o Senhor quer, da maneira que o Senhor quer que nós vivamos. Obrigado, Senhor, por tudo. Assim nós oramos agradecidos no nome do nosso Redentor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.